alternativas para comprar máquinas e equipamentos, que não é o desenvolvimento propriamente dito, em várias situações, para capital de giro. Você toma crédito, você está totalmente saturado de crédito, aí a sua alocação ótima de recurso passa em uma direção e não para outra. Alerto a vocês, inclusive, que para qualquer um que for tomar empréstimo à linha de 4%, passa por um escrutínio da FINEP e do BNDES enorme. Agora, para tomar empréstimo para comprar o caminhão no Moderfrota é simples. Qualquer um de nós vai lá com o nosso contra-cheque e compra o caminhão sem problema nenhum. Inclusive, o bem fica com alienação fiduciária e todo mundo toca a vida em frente. Então, essa é uma questão importante do ponto de vista nosso. Eu fiz um mapeamento aqui para vocês terem uma ideia. É o seguinte, bem, enfim, onde que estão 3 agentes principais dentro desse núcleo? Eu só queria alertar o seguinte aqui, ó. Dentro daquelas empresas, deixa eu voltar um pouco para trás, dentro dessas empresas aqui que tem 500 ou mais pessoas ocupadas que investem em P&D, nós temos 533 delas são clientes do BNDES, mas não na linha de inovação, são clientes do BNDES. Apenas 87 são clientes da FINEP e 246 são fornecedores da Petrobras. Só para montar um mapa aí na cabeça das pessoas e montar e dizer o seguinte, olha, esse gráfico aqui eu montei para dizer o seguinte, olha, se nós considerarmos um sistema Ministério de Ciência e Tecnologia, onde envolve empresas apoiadas pela FINEP e empresas apoiadas pelo CNPq, e considerarmos esse núcleo tecnológico da indústria brasileira, nós vamos identificar o seguinte, no núcleo existiria alguma coisa em torno de 1.714 empresas. O que são essas 1.714 empresas? São empresas líderes, empresas que têm características de que rapidamente acompanham as empresas líderes, empresas emergentes. Destas empresas, 245 delas estão vinculadas a grupos de pesquisas apoiados pelo FNCT. São os grupos de pesquisa que estão nas universidades brasileiras. Se você pegar lá o diretório dos grupos de pesquisa, se encontra lá as empresas que estão vinculadas a eles. 70 delas estariam vinculadas a grupos de pesquisa não apoiados por recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E nós teríamos em torno de, aqui tem que somar 160, em torno de mais 170, 180 empresas, que receberam apoio direto do FNCT via crédito, porque o FNCT equaliza as suas taxas de juros, e via subvenção. No entanto, nós teríamos 1.214 empresas que não estão integradas diretamente a esse sistema MCT, apesar de fazerem esforços tecnológicos importantes. Mas o que chama a atenção, inclusive, é o seguinte, desse núcleo aqui, nós temos 380 que são multinacionais, as outras 1.300 empresas não são empresas de capital nacional, multinacionais, são empresas de capital nacional. 399 delas são clientes da Petrobras. E 1.123 são clientes do BNDES. Então, essa é um pouco o que existe do retrato hoje. Eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, não existe, eu estava num debate uma vez na Coreia, empolgado, falando das características do desenvolvimento brasileiro, e aí o coreano me perguntou o seguinte, sim, mas vocês pretendem fazer desenvolvimento tecnológico no país de vocês com empresas estrangeiras? Porque aqui, para a gente, ou a empresa é coreana ou não é coreana. Entende? Recentemente fizemos uma missão para o Japão, e aí é o seguinte, não, é o seguinte, aqui a gente tem eles têm uma subvenção muito parecida com a nossa aqui. Não, a subvenção é o seguinte, não tem edital aqui não, entendeu? O governo define as suas prioridades, escolhe as empresas de capital japonês para fazer o seu desenvolvimento. Então, veja assim, existe sim uma grande, uma das trajetórias que a gente pode seguir é de fato uma associação com empresas de capital estrangeiro. No entanto, eu não conheço nenhuma experiência de desenvolvimento tecnológico no mundo. Agora, posso não conhecer, posso ser muito novo e ter que estudar um pouco mais, mas eu não conheço nenhum país que se desenvolveu sem as suas empresas de propriedade de capital. Bom, nos anos
30, 40, quando Getúlio, eu me lembro daquela foto que aparece, mas isso eu lendo, né? Não vivi a época, eu nasci em 1968, do Getúlio Vargas ao lado daquele FNME, lembra aquela foto clássica do Getúlio Vargas, né? Onde que ali se decide uma trajetória de desenvolvimento tecnológico que se reproduz depois nas décadas seguintes, onde tem a associação do capital nacional, o capital multinacional e o Estado participando, etc. Tal. Esse modelo ainda está muito arraigado nas nossas cabeças e, no fundo, nas ações que a gente segue dali para diante. Agora, não existe um caminho simples e fácil se nós não tivermos as nossas líderes, as nossas empresas com a capacidade de puxar e desenvolver. E eu diria o seguinte, não existe, na minha opinião, pelo menos eu não enxerguei em lugar nenhum do mundo, um encadeamento na cadeia produtiva quando a empresa é de capital estrangeiro. Também não existe esse encadeamento muito simples, não. Porque, por exemplo, me argumentam o seguinte, olha, no setor de petróleo, que eu vou falar aqui agora, se o EPIG não for o EPCista, não for de capital nacional, as compras dali para baixo, elas não são tão encadeadas, tão sujeitas a um encadeamento como as pessoas gostariam. Não são. O EPIG tem que ser de capital nacional. A engenharia, até o projeto de engenharia tem que ser. Nós somos no clube de engenharia, o projeto de engenharia tem que ser daqui. A outra coisa importante é o seguinte, e eu também não consigo enxergar uma coisa que as pessoas dizem, é o seguinte, olha, as empresas prestam serviço para a Petrobras. É non-tradable. Entende? Tem uma forma, eu gosto do exemplo da nossa, que é um exemplo clássico para mim, assim, que é a Lupatec com a Cordoaria São Leopoldo. Acho que todo mundo deve conhecer esse exemplo, público, né? Cordoaria São Leopoldo, um baita desenvolvimento tecnológico, viabilizou o processo de ancoragem das plataformas da Petrobras, porque os cabos iam afundar a plataforma, todo mundo conhece essa história, né? Se for de cabos de aço, afunda, né? Porque o peso é muito grande. Desenvolveu a cordoaria. Pô, eu acho isso excepcional. E aí eu, conversando naquela empolgação juvenil, né, ainda me tenho o direito de falar isso, né, por pouco tempo já, que já está passando um pouco a idade, mas tenho o direito de falar isso porque eu tinha uma empolgação com a Cordoaria São Leopoldo, há 5, 6 anos atrás, quando eu os conheci. Ele diz assim, não, olha, mas daí a gente vai no barco e vai ancorar. E eu, mas então o barco... não, o barco é da Transocean. Para ancorar, a Transocean não sabia ancorar. A estaca torpedo, desenvolvida pelo SEMPES, ensinaram a Transocean a ancorar. Bom, mas daí eu fui olhar os contratos. O contrato com a Transocean era 100. O contrato com a Cordoaria São Leopoldo era 10. Entende, pessoal? Então, assim, eu acho que nós temos uma grande oportunidade de se inserir na fronteira da ciência e da inovação mundial, que por dádiva divina está a 300 km mar adentro. As condições de adversidade, de temperatura, pressão, se equivale à chegada do homem à Lua. Não fui eu que falei isso, mas se equivale à chegada do homem ao que vai. Veja assim, petróleo é uma energia que daqui a 30, 40 anos é obsoleta, é uma energia não renovável, poluente, vai ter que ser substituída. Sei lá se vai durar 30, 40, 50, 100 anos, mas com certeza ela vai ter que acabar num dado momento. A humanidade vai ter que buscar outras fontes de recursos. Qual é o grande legado do pré-sal, então? É tecnológico. O grande legado do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro, além dos recursos, porque as estimativas que indicam lá no parágrafo 51 da lei que regulamenta a extração de petróleo, indicam que o fundo social vai ser, as estimativas mais menores indicam ali que vai ter 2 ou 3 FATs capaz da gente alavancar o desenvolvimento brasileiro. No entanto, além dos recursos, a grande capacidade é o desenvolvimento tecnológico que nós temos tempo. E aí eu acho que nós temos uma grande oportunidade de inserir empresas de capital nacional em segmentos que são os segmentos que ficam dentro da lâmina d'água ou os serviços de poço.
E eu trouxe aqui para vocês também eu fiz, com o apoio enorme da Petrobras, um dos estudos grandes de mapeamento de toda a cadeia de fornecedores da Petrobras. E a Petrobras, muito gentilmente, cedeu para a gente 10 anos de todas as empresas que eles contrataram. Envolveu sigilo, foi feito na base de dados do IPEA, numa sala segura, porque a gente acessou todos os contratos, inclusive esses dados aqui são dados que a Petrobras nos permitiu publicar, etc. Tal. Mas eu queria só mostrar para vocês uma coisa, assim, ó. Se nós pegarmos todas as firmas que são fornecedoras da Petrobras, no setor de industrial e de serviços, que tem 30 ou mais pessoas ocupadas, nós vamos observar aqui o seguinte, ó, 40% de todos os engenheiros que têm carteira assinada nesse país trabalham em empresas que são fornecedoras da Petrobras. Não estou dizendo que trabalham para a Petrobras, mas trabalham em empresas que são fornecedoras da Petrobras. E evidentemente que tem as suas sinergias de conhecimento. Então eu trouxe esse slide aqui para mostrar esse dado importante. Trouxe também aqui um slide para dizer da importância que se tem ser ou não ser fornecedor da Petrobras. Para você ter uma ideia, quem foi fornecedor da Petrobras em 99 a 2001 contratou 6% a mais pesquisadores, engenheiros e profissionais científicos, enquanto que durante esse período, que foi um período de baixa crescimento, crise não, mas de baixa taxa de crescimento, em 99 foi pior, as não fornecedoras da Petrobras caiu 3%. E no período de aceleração, 2003, 2005, enquanto que os fornecedores contrataram 13% a mais de pesquisadores, engenheiros, profissionais científicos, as não fornecedoras contrataram 6%. Queria mostrar para vocês que também a remuneração, a participação de assalariados com no mínimo ensino superior completo é maior nos fornecedores. E uma coisa importante do crescimento dos fornecedores em relação aos não fornecedores e também de pagar maiores salários. Eu trouxe aqui também para vocês uma coisa que sempre me incomodava quando as pessoas diziam o seguinte, olha, a empresa exporta, mas daí ela passa a fornecer para a Petrobras, ela para de exportar. Não é verdade. Só para vocês terem uma ideia, 1.195 empresas que não eram exportadoras antes de ser fornecedoras da Petrobras passaram a exportar nos 2 anos subsequentes ao contrato com a Petrobras. Isso foi um período de 10 anos, medido de 96 a 2006. E 509 que eram exportadoras deixaram de ser, ou seja, o saldo aquele é positivo. E o aumento de percentual de exportação também. Agora eu ressalto que a exportação ela é um item, aqui é bem tangíveis, mas tem que levar em conta que no mundo afora, quem vai estar fornecendo são os serviços para outras petroleiras e não os bens. Tá? E eu queria tratar aqui de uma coisa importante. Esse daqui também foi nos autorizado a publicação. Esse aqui são empresas brasileiras de capital nacional. Era uma amostragem de, eram 8.441, empresa de capital estrangeiro era 503, no entanto, os valores dos contratos, a participação numérica é menor, mas a participação nas compras da Petrobras era significativa, ou seja, esse pequeno grupo de empresas participava com 56%, enquanto esse grande grupo de empresas participava com 44% dos valores dos contratos da Petrobras. Inclusive aqui a relação entre contrato médio dá 23 vezes mais empresa de capital estrangeiro para empresa de capital nacional. Bom, aí tem uma sugestão de foco da política, onde eu acho que deveria chegar, etc. O que eu só queria concluir e dizer o seguinte, ó, eu acho a Embraer não sabia voar quando foi criada. A Petrobras não sabia arrancar petróleo do chão quando foi criada. E eu acho que a ponte Rio-Niterói não existia, o aterro do Flamengo também não, e assim por diante. A hidrelétrica de Itaipu não tinha. Eu sempre, quando eu sento ali na praia do Flamengo, ali, eu tenho uma vista linda da FINEP lá para o negócio, eu olho aquele aterro do Flamengo e fico pensando assim, eu queria ser da geração que construiu um aterro do Flamengo, eu queria construir a ponte Rio-Niterói, eu queria fazer Itaipu. Aí eu olho assim, qual é a grande obra que nós temos hoje? A grande obra, Belo Monte. Isso. E
Eu queria ser da geração, dizer assim, me orgulhar lá na frente. Vocês participaram, eu não participei. Eu queria ser da geração que dissesse assim, pá, naquela época nós construímos, fizemos 2 grandes empresas, 3 grandes empresas que vão mundo afora hoje prestar serviço para as petroleiras que queiram extrair petróleo lá na costa da África, que foram acabar com, resolver melhorar ou revitalizar campos antigos de petróleo, e nós temos as nossas empresas campeãs, as nossas empresas vencedoras. Eu gostaria muito que a gente chegasse daqui a 10 anos e dissesse isso. E eu acho que é viável. Por que eu acho que é viável? Porque nós temos tempo de aprendizado. O tempo é favorável a gente. O tempo é favorável, porque nós precisamos de tempo. E o tempo é favorável. Nós vamos ter 30, 40, 50 anos de exploração. E não é crível você admitir que a Halliburton, a Schlumberger, a Baker, a FMC desenvolverão suas tecnologias aqui, todas aqui. Não desenvolverão. E eu não conheço nenhuma experiência no mundo, mas aí posso ter que estudar mais, que diga que os profissionais brasileiros que estão hoje na Halliburton aqui no Brasil, amanhã montem uma empresa. Onde é que tem isso, pessoal? Qual é o exemplo que tem isso? Não tem no mundo, não tem no mundo. Esse argumento também não é válido, não é válido. E nós temos condições de fazer isso. Eu trocaria conteúdo local por desenvolvimento tecnológico. Eu trocaria o curto prazo pelo longo prazo. Eu trocaria. Porque nós vamos perceber que o encadeamento se daria de uma forma muito mais acentuada e nós não ficaríamos apenas com pequenas empresas em segmentos específicos atuando. Eu trocaria. Ou seja, trocaria, inclusive é o seguinte, possibilitaria a Petrobras acelerar o seu processo de extração de petróleo, né? Mas trocaria algumas coisas em torno de outras, tá? Se esse for o caso, tá? Se esse for o caso. Agora, conteúdo local não vai solucionar o problema do desenvolvimento tecnológico brasileiro. Não vai, tá? Eu diria o seguinte, ó, pré-sal abre uma janela de oportunidade única, um salto de domínio tecnológico de firmas nacionais para se transformar em grandes empresas de classe mundial. O Brasil tem 5 alvos possíveis, 2 delas para trabalhar em serviço de poço, 3 delas para trabalhar nos segmentos de subsídio. E tem uma outra que pode estar atuando em outro segmento.